Fala pessoal, tudo bem com vocês? Endrick decide mais uma vez o iluminado, mas será que a ponto de convencer Carlo Ancelotti que ele será titular? Acho que não. E a lesão de Wesley preocupa, a gente vai falar sobre isso, sobre a vitória sobre o Egito. Inscreva-se no canal e vamos juntos. Palpite, tá galera? A seleção brasileira está escalada para encarar o Marrocos na estreia da Copa do Mundo. Palpite, não é o que eu gostaria. É o que eu estou imaginando que Carlo Ancelotti irá fazer. Depois desses dois amistosos e por conta de algumas situações e até pelas respostas que o italiano vem dando nas entrevistas coletivas, eu acho que chegamos num caminho. Ele não vai revelar o time, imagino eu, talvez durante a semana nos treinamentos ele diga e indique pelo menos o time que vai jogar contra Marrocos. Ele diz que já tem o time da escalação e eu digo para vocês qual eu imagino que seja, tá? Não vou cravar aqui porque, né, seria muito ousado da minha parte, mas é só uma leitura, tá? Repito, não é o que eu gostaria, é o que eu acho que ele vai fazer. Nós tivemos, lamentavelmente, no primeiro tempo, uma lesão do lateral direito Wesley, que eu acho até que seria titular, tá? Ele dá uma opção ofensiva pelo lado direito, acho que até de uma maneira um pouco preocupante, porque no começo do jogo a gente se desajustou ali defensivamente pelo lado direito defensivo e o Egito caiu por ali duas vezes, inclusive numa delas, numa falha do Marquinhos, recuando a bola, a gente tomou o gol. Mas o Wesley sobe muito, então você tem que ter cobertura, e o Marquinhos acabou numa falha individual entregando o gol para o Egito. De qualquer forma, pela opção que ele dá ofensivamente e pela qualidade que ele tem, eu imagino que ele fosse ser o titular. A gente não sabe se ele está fora da Copa ou não. Precisamos aguardar um exame, como disse o Carlo Ancelotti, ainda nesse domingo, nessa segunda-feira, para a gente ter uma ideia. Pode ser que ele convoque outro lateral direito da posição. E na pré-lista estavam Vitinho do Botafogo e Paulo Henrique do Vasco. E apenas esses dois jogadores, se ele for convocar mais um da posição, é que podem figurar na lista. O Brasil pode trocar até a véspera da estreia. Agora, eu fiquei com a sensação de que se ele tiver um tempo hábil a ponto de se recuperar durante o Mundial, ele não vai cortar. Ele não vai cortar. Então vamos aguardar, né, para ver a gravidade da lesão. Se ele for cortar o Wesley, pode ser inclusive que ele não convoque outro lateral direito, porque ele tem o Danilo que faz a lateral, ele tem o Ibanez que faz a lateral, ele tem o Fabinho que faz a lateral, ele pode chamar mais um zagueiro, ele pode chamar o João Pedro, que caiu aos 48 do segundo tempo. Enfim, isso é assunto para mais adiante. A questão é, sem o Wesley, o Danilo entrou ali na lateral direita e me parece que será ele o titular, tá? Pode ser que seja o Ibanez, pode ser, mas eu acho que vai ser o Danilo. E aí, sendo o Danilo na lateral direita, acho que o Alexandro cai da esquerda, porque senão você tem 4 defensores, né, jogadores mais defensivos na tua linha de defesa. Como ele tinha o Wesley com possibilidade pelo lado direito, ele vai fazer isso com o Douglas Santos pelo lado esquerdo. Então, a linha de defesa, e até pela entrevista dele de hoje, está definida com Alisson no gol. O Everton entrou no segundo tempo e ofereceu uma segurança danada para o gol do Brasil, mas vamos trabalhar com hierarquias. Eu tô, de novo, com a cabeça do Ancelotti, tá? Alisson no gol, Danilo na direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães, e isso não tem dúvida, com Douglas Santos na esquerda. Meio de campo, ele não vai abrir mão. Casemiro e Bruno Guimarães. O Fabinho entrou bem demais no segundo tempo contra o Egito. Ele joga muita bola, né? A gente sabe disso. Joga hoje no Al Ittihad da Arábia Saudita, mas de muitos anos no Liverpool, um passe qualificadíssimo, uma saída de bola, um poder de marcação, né? Cara, mas ele não vai tirar o Casemiro. Então, nós temos o Fabinho como jogador muito experiente, de respirar o jogo, qualidade técnica, que pode entrar em algum momento do jogo, tá? E pode fazer a lateral também, que a lateral você tem um pouquinho mais necessita um pouquinho mais de vitalidade, né? Embora o Danilo também seja um jogador super experiente, e aí você joga mais no atalho, né? O Fabinho pode fazer também, mas eu acho que o Fabinho é o substituto do Casemiro. De qualquer forma, titulares, Casemiro e Bruno Guimarães. Aliás, Bruno Guimarães, que é
talvez o melhor jogador, o segundo, né? Depois do Estevão, melhor jogador da era Ancelotti, ele se fixou ali e é um jogador que, cara, ele tem um passe entre linhas maravilhoso, eu sou muito fã do Bruno Guimarães, ele fez um baita jogo, tá? Não só pelo gol, na roubada de bola na frente da área, o cara cochilou, ele foi lá, bateu a carteira e fez o gol como volante ofensivo que é, e ele é quase um meia da seleção brasileira, eu gosto muito do Bruno, e é titular absoluto. E aí nessa terceira posição, nós temos a possibilidade do Paquetá, do Danilo. O Paquetá começou o jogo hoje, o Danilo entrou no segundo tempo, o Danilo Santos do Botafogo, né? Pois bem, quem será o titular ali será Matheus Cunha, que não é um cara que entra pra fazer gols, não é o cara que se destaca muito, mas é o cara que trabalhou mais tempo com o Ancelotti dentro do 4-2-4, ou como ele diz, do 4-4-2, jogando atrás do centroavante e que, como ele brada em todas as entrevistas, entrega muito pro time, joga coletivamente. O Endrick tem uma boa finalização, o Igor Thiago é um cara mais de área, mas eles não entregam o que o Matheus Cunha entrega pro time, em termos de construção. Então ele entende como o Matheus Cunha um cara fundamental, eu digo mais, essencial para a construção do time. Estou me baseando pela cabeça do Ancelotti. Matheus Cunha será esse cara, até por todo o conjunto da obra. Inclusive, na última entrevista pré-jogo, ele tinha dito que o sistema já estava consolidado, que ele precisava testar alternativas, que a entrada do Paquetá, do Igor Thiago, eram apenas testes que ele precisava fazer, tá bom? Então, para mim, é Matheus Cunha. O Vini Júnior, ele disse que o Vini e o Rafinha, que se aproximaram no primeiro tempo, se entenderam muito bem e fizeram um grande jogo. Individualmente, o Vini não foi bem, não. Não acho que o Vini tenha feito uma boa primeira etapa. Depois, numa outra resposta, Ancelotti diz que o Vini Júnior tirará o melhor dele nesse Mundial. Que iremos ver o melhor de Vini Júnior nesse Mundial. Porque ele foi questionado, você conhece muito o Vini, né? Você conversou com ele para que ele possa, enfim, ser o jogador do Real Madrid e tal. E o Ancelotti veio com essa. Vini sacará, ele usa essa expressão que ele responde em espanhol, se eu não me engano, essa resposta. Foi uma salada, ali teve repórter do Egito, do Canadá, dos Estados Unidos, brasileiros. Então a entrevista coletiva foi um festival ali. E ele responde que o Vini sacará lo mejor que ele tem nesse Mundial. Foi a resposta do Ancelotti. Então o Vini é titular, né? E isso acho que ninguém tinha dúvida, né? Mas eu sei que tem muita gente olhando e falando assim, cara, mas o Vini não tá correspondendo, ele não tá mesmo. Mas a gente tá sempre com aquela esperança, né? De um dos melhores jogadores do mundo na posição, no seu clube, de que ele possa corresponder também na seleção brasileira. Ele vai ser titular pelo lado esquerdo. E aí vem o pulo do gato. E aí eu sei, gente, que eu também quero. O Endrick, mas assim, ele tá caindo de maduro, ele tá gritando, o campo fala, como diria Tite, né? O campo tá gritando pro Ancelotti, é o Endrick, o teu camisa 9, é um moleque que entra e resolve, esse moleque, ele fede a gol, ele tem o caminho do gol, ele tem a aura do gol, ele tem a aura dos iluminados, a bola procura o Endrick é predestinado. Desde que ele tinha 15 anos, jantando todo mundo numa Copa São Paulo, num título que o Palmeiras não tinha e que era zoado pelos rivais. Ele com 15 anos botou a competição no bolso. Depois com 16 anos ele ajudou numa reta final ao Palmeiras ganhar o Brasileiro de 22. Com 17 anos ele foi lá e botou a bola embaixo do braço e ganhou o Brasileiro de 23. Esse moleque é inacreditável, cara. Ele é surreal. Ele não é futuro, não, ele é presente, ele é muito presente, ele é agora, ele é realidade. Ele tá mostrando que cara, ele pode levar o Brasil a algo que a gente nem imagina, porque isso persegue o Endrick. O Endrick, ele atrai luz. E a gente não pode desconsiderar isso. O futebol, ele é feito disso também. De iluminados, de jogadores em que a bola procura, em que as coisas funcionam. E ele entra e invariavelmente decide, cara. O Rafinha fez uma bela jogada pelo lado esquerdo. Acho que o Rafinha fez um bom jogo, tá? Quando a gente fala do Vini, o Vini não consegue ser o Vini do Real. O Rafinha muitas vezes não consegue ser o Rafinha do Barcelona, e acho que nem perto disso. Mas ele fez um bom jogo, desde o primeiro tempo. E aí ele faz uma belíssima jogada pelo lado esquerdo. E o Endrick, cara, a bola tá meio que saindo dele.
Ele vai lá e enquadra o... Porque ele, cara, ele dá um jeito de finalizar. Ele não tem medo de fazer gol, ele não tem medo de adversário, ele não tem medo de cara feio, ele não tem medo de zagueiro. Ele vai pra dentro, cara. Então, tá caindo de maduro o Endrick, tá? Mas ele não vai ser titular. Ele não vai ser titular. Eu me surpreenderei muito e vibrarei com vocês caso o Endrick seja titular contra o Marrocos. Mas o Ancelotti, ele tem uma resistência, ele fala muito numa projeção, ele tem muito a ideia de que o Endrick pode mudar jogo no segundo tempo. Eu até não discordo tanto assim dessa ideia, é bom você ter um arsenal, uma boa possibilidade no banco, mas assim, pô, você tá com o moleque entrando e fazendo tudo isso, cara, coloca ele desde o começo, vê o que dá. E aí, diante disso, lembra que eu falei que o Danilo vai ser o lateral direito? E aí você, pelo lado direito ofensivo, você vai dar campo para Luiz Henrique. Então Luiz Henrique vai ser esse cara. Foi a mesma escalação, se eu não me engano, do primeiro tempo contra o Panamá. Que até não foi tão bom, tá? Porque, né, terminou 1-1 e a gente foi ganhar o jogo mesmo e atropelar no segundo tempo. Mas me parece que o ataque vai ter essa escalação. Luiz Henrique pela direita e o Rafinha móvel ali na frente, com o Vini pela esquerda e o Matheus Cunha atrás. Eu acho que a escalação do Brasil, na estreia da Copa, pode ser que eu erre, evidentemente, é uma leitura, não é a que eu quero, é a que o Ancelotti vem indicando pra gente. Será Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Vini Júnior e Rafinha. Eu acho que essa será a escalação. Seria a minha? Não. Não. Eu iria de Danilo na vaga do Matheus Cunha e iria de Endrick na centroavance. Cara, e assim, acho que o Ryan também é um moleque que pede passagem, mas eu seria mais conservador, né? Fazendo essas mudanças, eu seria mais conservador e manteria Vini e Rafinha para ter um pouquinho mais de peso ali no ataque, embora eles não estejam fazendo por onde. Ainda assim, dizendo que o Rafinha fez um bom jogo diante do Egito. Cara, é assim, o Ancelotti disse que depois desse jogo ele teve mais certezas do que dúvidas. Eu sigo com elas. Eu sigo com as minhas dúvidas, exatamente por todo esse contexto aí, por todo esse cenário que eu falei pra vocês. Defensivamente, a gente ainda é muito vulnerável, ok, a gente não teve a nossa dupla titular nesses dois amistosos, né? O Gabriel Magalhães e o Marquinhos, acho que eles vão dar outra sustentação. Nas laterais eu tenho muitas dúvidas, e com a lesão do Wesley mais ainda. Então pode ser o Ibanez ou pode ser o Danilo caindo por ali. E na esquerda, já que ele vai segurar, acho que ele vai soltar o Douglas Santos, mas é só uma, enfim, é uma ideia. Aí acho que a gente tem uma estrutura de meio campo ali que abre consolidada, né, com o Bruno e o Casemiro, e aí a gente tem muita mobilidade, só que tem alguns jogadores que estão confirmados. Eu acho que ele não vai abrir mão do Vini e do Rafinha, e aí a gente tem que entender, vai Igor Thiago, vai Matheus Cunha, vai Paquetá, vai Danilo. Ele deu chance pro Paquetá, que também chegou na seleção de última hora, tava machucado, tava na Inglaterra, tava com problema, não sei o quê. Então o Paquetá também chegou meio que aos 48 do segundo. E ele tem o Matheus Cunha consolidado ali como um cara de confiança dele. Então pra mim é o Matheus Cunha que vai na cabeça do Ancelotti. E o Endrick, por mais que esteja fazendo tudo isso, ele não me parece assim, não me dá a impressão de convencer o Ancelotti. Só que ele vai ter que ceder, cara. Em algum momento ele vai ceder. Sabe por quê? Porque quando a Copa começar, e agora, gente, acabou, tá? Não tem mais teste, não tem mais amistoso, não tem mais, vamos ver, não tem mais convocação, quem vai, quem não vai. Acabou a brincadeira. Agora o bicho pega de verdade. Então, contra Marrocos, se esse moleque entrar e decidir, ele pode ser que ele segure mais um jogo. Aí, contra o Haiti, né, que é um adversário teoricamente mais frágil, talvez ele coloque de titular, aí o moleque vai lá e arrebenta de novo. Aí chega no mata-mata, você vai fazer o quê? Hein, Ancelotti? Você vai fazer o quê? Se o moleque continuar entrando e decidindo, uma hora ele vai se convencer. Eu sei que tem 5 trocas, e eu sou o cara que mais defende isso. Gente, vamos parar com esse papo de pensar no 11 inicial. Você tem que pensar 90 minutos. Dentro dos 90 minutos você tem que ter gente para mudar jogo. Você tem que ter gente para bagunçar a estrutura do jogo.
o cenário do jogo. Pô, o adversário tá pressionando, o adversário tá mais fechado, vamos na bola aérea, vamos no cara que quebra a linha, o que a gente vai fazer? Tamo perdendo, tamo ganhando, tamo goleando, Você tem que pensar em todos os cenários, eu concordo com isso. Agora, em nenhuma hipótese, pode ser contraditório o que eu vou dizer, mas eu acho que são coisas que se sobrepõem. Eu concordo com essa tese de que você precisa ter banco de reservas, mas em nenhuma hipótese a minha alternativa de jogo pode suplantar a minha ideia inicial. Não pode. Eu não posso deixar o Mbappé no banco da França para pensar que no segundo tempo ele vai mudar o jogo. Eu não posso deixar o Messi no banco da Argentina, a não ser por questões físicas, por pensar que não, vamos ver, vamos resistir até o intervalo, depois se precisar eu ponho o Messi. Não, irmão, é Copa do Mundo. O jogo começa desde o primeiro minuto. E você precisa ter os melhores. E você precisa ter quem está melhor. E a questão é essa. Não adianta nada você ter 3 anos e meio, não é o caso do Ancelotti à frente da seleção, mas você tem um ciclo de 3 anos e meio com, sei lá, um jogador que tá fazendo gol, que tá bem, que tá não sei o quê. Se chega agora e esse cara tá meia bomba, esse cara não tá bem fisicamente, esse cara tecnicamente não tá tão bem, enquanto tem outro que tá aqui, ó, dando luz alta. O momento é agora. Porque não adianta nada esse time ser preparado para agosto, para um amistoso em outubro, na primeira data FIFA para o ciclo de 2030. Não adianta. É agora, é semana que vem, é sábado que vem, diante do Marrocos no MetLife. É lá. É você chegar neste sábado que vem e pensar, quem tá melhor? Quem são os meus melhores aqui? E não há nenhuma possibilidade de você pensar isso e não ter o Endrick entre os titulares. Mas treinador é duro, né? É duro. Os caras têm as teimosias, as insistências, eles que tomam as decisões e depois arcam com as consequências por isso. Ficarei muito surpreso e feliz se ele reconsiderar e até sábado escalar o Endrick como titular. Não acho que isso vai acontecer. Você concorda? Você acha? Comenta aqui e te inscreve no canal. Já tá inscrito? Obrigado pela presença de todos, tamo junto, vamos falar muito de seleção e Copa do Mundo durante esses próximos dias. Valeu, tamo junto, até a próxima. Tchau!